amamentação, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS e o Ministério da Saúde, eles recomendam a amamentação de forma exclusiva nos primeiros 6 meses. Após essa idade, orienta-se a introdução da alimentação complementar, devendo a amamentação ser continuada por 2 anos ou mais, ou enquanto a mulher e o bebê desejarem. Tá? Então, até os 6 meses é exclusivo, né? O bebê só vai ficar ali no peito, só vai receber esse leite materno e após os 6 meses ele começa a introdução dos outros alimentos. Água, frutas, as outras comidinhas e papinhas salgadas, tá? Quais são esses benefícios, né? A gente fala tanto sobre a amamentação e vocês sabem quais são os benefícios que a amamentação traz para a mãe e traz para o filho? Para a mãe, ele vai estimular e vai aumentar o vínculo entre mãe e filho, reduz o sangramento pós-parto, né? Enquanto você está amamentando, você vai liberando hormônios que vão fazendo a contração do útero. Então, algumas puérperas ali, algumas mães sentem uma cólicazinha enquanto está amamentando. Tá? O útero retorna ao seu tamanho mais rápido, ajuda na perda de peso, diminui o risco de desenvolver câncer de mama, diabetes tipo 2, osteoporose, previne depressão pós-parto, é mais econômico e prático. Já para o seu bebê, a composição do leite está sempre adequada, está sempre na temperatura ideal, ele transmite todas as defesas contra as infecções, atende todas as necessidades que o bebê precisa, né? Evita quadros de diarreias, diminui o risco de obesidade infantil, diabetes, problemas cardíacos, tem menor risco de desenvolvimento de alergias, né? Então aquele bebê que só mama no peito tem um risco menor de desenvolver quadros alérgicos. A sucção contribui para o desenvolvimento e fortalecimento da musculatura da face do bebê. Então ele vai desenvolver toda essa musculatura, né? Auxilia na fala, tem muitos benefícios, tá? Desde o início da gestação até após a gestação, enquanto você tá amamentando, uma das coisas que a gente observa são as modificações que ocorrem na mama. Então, elas mudam desde o início que você descobre que está grávida. Então, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, que vocês vão ver assim a diferença entre uma mama de uma mulher que não está gestante e de uma mulher que está gestante, tá? Então, você observa, né, que ela aumenta de tamanho. Então ela fica mais inchada, ela tende a ficar mais vascularizada e você nota ali, a gente tem como se fossem uns cachinhos de uva, né? Que se você observar ali são os nossos alvéolos, ali é realizada a produção do leite. E daí sai por aqueles caninhos que são os ductos lactíferos e vão até o seio lactífero, onde o bebê vai fazer ele vai fazer a sucção e vai fazer a ejeção desse leite. Então, o que a gente observa, né? Que na mama ela vai ter um aumento de tamanho, né? Ela vai ficar mais pesada e vai começar a ter essa produção desse leite. Então, ali nos alvéolos é fabricado esse leite, é produzido leite e ele é ejetado, né? Vai sair pelos ductos lactíferos, chega até o seio até o seio lactífero ali e na hora que o bebê vai fazer a pega, na hora que ele faz a sucção, esse leite é ejetado ali através do mamilo. Então, quando você fala assim que o meu mamilo é plano, o meu mamilo é invertido, eu não vou conseguir amamentar. Na verdade, não faz diferença se o teu mamilo é protuso, se ele é invertido, se ele é plano, se ele é semiplano, né? Toda mulher consegue amamentar. O que pode acontecer é de você ter um pouquinho mais de dificuldade, mas o formato do seu mamilo ou o tamanho da sua mama, se ela é grande, se ela é pequena, não vai interferir nem na produção, nem na quantidade de leite que você vai produzir e nem se você vai ou não conseguir amamentar. Tá bom? Então não há nenhuma necessidade de fazer exercícios para poder melhorar o tipo do seu mamilo. Então não precisa ser usado, né? Normalmente a gente não indica o uso de conchas, de exercícios para que o mamilo fique mais protuso. Não há essa necessidade. Durante a amamentação, o mamilo serve mais para um estímulo, para que o bebê abra a boca. Ele precisa mesmo sugar e fazer a pressão em cima da areola, que é essa região que eu estou mostrando aqui na foto, tá? Então, se ele sugar só ali, se ele puxar só o seu mamilo, sugar ali, você vai ter dor, vai ter fissura, né? E ele não vai ser uma mamada eficiente.
E quais são os cuidados que você tem que ter com essa mama durante a sua gestação? Então, durante esse período, como o tamanho do seio aumenta, né, fica mais pesado, o ideal é que você use um sutiã com uma boa sustentação, com alças mais largas, assim você alivia o desconforto, né, a sensação de dor e de peso que fica ali. Para você dormir também, algumas gestantes ficam com uma sensibilidade muito grande e não conseguem ficar sem o sutiã. O ideal é que para dormir você possa usar tops, né? Que daí ele não vai ter nenhum metal, nem nada que possa te machucar e vai também contribuir para esse conforto, né? E alívio aí. Não passar nenhum tipo de hidratante nessa região do mamilo e da região da areola, não tem nenhuma necessidade. Você vai hidratar a sua mama. Vai passar bastante óleo ou hidratante, né? O que você estiver usando, o que for da sua preferência. Mas a região de areola e mamilo você não precisa passar nada. O que você não pode fazer nesse momento, né? O que você não pode fazer durante a gestação? Não estimular a saída do colostro. Então, algumas mulheres, algumas gestantes notam que a partir que lá no terceiro trimestre, né, às vezes na hora que vai tomar banho, às vezes na hora da sua higiene, observa que está saindo um pouquinho de leite. Não tem problema ele sair, né, esse pouquinho de leite. O que a gente não pode, o que a mulher não pode é fazer esse estímulo, é ficar apertando ou fazendo massagens para estimular a saída desse leite, tá? Então isso é contraindicado. E também o uso das conchas, né? As conchas de silicone não são contraindicadas, mas precisam ser avaliadas o seu uso para ver se realmente é adequado para aquele momento. Então, normalmente a gente pede para evitar, né? Que seja bem avaliado com a equipe que te acompanha, né? Com a enfermeira que te acompanha ou com o obstetra, se vai usar ou não. E o bebê nasceu. E agora, o que eu faço? Nasceu, já não estou mais na maternidade, estou na minha casa. O que eu faço? Né? Como que eu vou amamentar? Como que eu vou posicionar ele? Né? Como que eu faço? Então tem algumas orientações muito simples que vão te ajudar e facilitar aí esse período de amamentação e que podem evitar você ter fissuras, ter engurgitamento, abscessos ou mastites, tá? Então vamos começar assim. Antes de iniciar a sua amamentação, vai lavar sempre as mãos, tá? Se atentar com os relógios, pulseiras e anéis para que, né, para que não possa machucar, para que não machuque o bebê aí na hora de você amamentar. A mãe tem que estar numa posição sempre bem confortável, seja ela, né, confortável e tranquilo, seja a posição, você vai amamentar numa poltrona de amamentação, vai amamentar no sofá, vai amamentar na cama, tem que estar sempre bem confortável, tá? Bem tranquila. Se a mama estiver muito cheia, na hora que você for fazer essa amamentação, você deve realizar primeiro uma massagem, uma ordenha de alívio, para daí você oferecer a mama. Por que a gente fala para fazer essa ordenha primeiro, né? Porque a mama vai estar muito cheia, muito endurecida. E mesmo que o bebê faça a pega correta, a hora que ele abocanhar ali, ele não vai conseguir abocanhar a maior parte da areola e acaba pegando o mamilo. E vai prejudicar a mamada e vai ficar mais fácil para ter essas fissuras, tá bom? Então vai realizar a massagem e daí vai fazer, aí você vai colocar o bebê para poder amamentar e fazer a pega correta. Qual que é a melhor forma de ser realizada? Então, você vai pegar a sua mama, vai fazer a massagem da região, vai fazer massagem no sentido circular, vai começar ali da região da areola para a região fora, né? Então de dentro para fora. Então vai massagear sempre em sentido circular, toda a região da mama, tá bom? Pode também fazer massagem embaixo da sua axila, porque muitas vezes a gente sente endurecido e fica dolorido até lá embaixo, tá? Que a gente tem alguns canais ali, então pode fazer essa massagem. Aonde tiver essa sensação que tem uns calombinhos, que tá tudo endurecido, você vai intensificar essa massagem e após fazer toda a massagem, você vai se pegar no sentido da sua areola ali, o peito no formato de C, igual tá na imagem, tá? E vai apertar, então vai puxar como se fosse para fora, né? Vai colocar o polegar na parte de cima da sua areola e o indicador embaixo e vai apertar. Essa saída do leite, né? A hora que você vai esgotar um pouquinho a mama, a hora que você sentir que a sua mama tá um pouquinho mais leve, não tá endurecido nem a areola e nem o mamilo, aí sim você vai colocar o bebê para poder mamar, tá bom?
Essa ordenha, ela pode ser tanto manual, feita com a mão, tá? Quanto com as bombinhas. Então, ela pode ser com a bombinha elétrica ou com a bombinha também manual, tá bom? E como que eu posso fazer essa ordenha, tá? Então, a gente pode fazer ordenha manual com a mão, tá? Igual eu já tinha mostrado anteriormente. Então, você vai fazer a massagem ao redor da mama, tá? Tua mama tá aqui. Você vai fazer a massagem circular, tá? Pode usar os 2 dedos, vai começar da região da areola, vai fazendo ela circular de dentro para fora, tá? Fiz toda essa massagem ao redor da mama, principalmente onde eu passo a mão e eu sinto que tem uns nódulozinhos, uns carocinhos, tá? A hora que eu fiz essa massagem, eu vou segurar minha mama no formato de C e eu vou fazer esse movimento e vou puxar, tá? Como se fosse para fora, tá? Isso daqui a gente vai fazer esgotamento. Então, a gente pode fazer tanto manual com a mão, como a gente pode usar algum equipamento, tá? Nós temos 2 tipos de bombinha, tá? A manual, que é essa daqui, e a elétrica, que a gente tem assim, tá bom? O que normalmente a gente indica, né, se possível, é usar a elétrica, tá? Ela corre o risco de fazer menos fissura ali na mama, de machucar menos, tá? A sucção dela é mais contínua, então estimula mais ali a mama também e corre menos risco de você fazer alguma fissura ou machucar, tá? Só tomar cuidado porque às vezes ela pode machucar, né? A gente fica com um mamilo mais sensível ali, dependendo da intensidade que ela vai estar fazendo essa sucção, tá? A manual a gente também vai colocar. Lembrando sempre, né, que antes de fazer toda essa ordenha, essa manipulação, a gente tem que lavar as mãos, tá? Então você vai colocar ela no mamilo, né, na mama e vai apertar. Ele vai fazer uma sucção, tá? Essa é a manual. A elétrica, né, ela mesmo já vai fazer essa sucção sozinha. Então, a hora que a gente coloca na mama, tá bom? Ela fica mais certinha e ela também faz a sucção daí. Então, você já fez a ordenha de alívio, sua mama não está mais endurecida, como que você vai colocar o bebê para poder mamar, tá? Então, o bebê deve ficar com o corpo sempre alinhado, a sua barriga deve estar virada para a barriga da mãe, então a gente fala barriga com barriga, a cabeça dele deve estar alinhada com a sua mama, então a boca dele, a cabeça dele vai estar viradinha para sua mama, tá? De frente para sua mama. O bebê, você vai trazer o bebê para o seu peito para poder amamentar e não você levar o seu peito até o seu bebê, tá? A gente fala que a pega correta é igual tá nessas imagens, olha, as 2 primeiras ali. Então, o bebê vai ficar com a boca bem aberta, tá? Ele não vai pegar só o mamilo, ele vai pegar toda a areola também, tá? O mamilo vai servir só para você fazer um estímulo para que ele possa abrir a boca ali, tá bom? Na imagem de baixo, ali onde vocês observam que tem o xizinho, o bebê, ele tá segurando só o mamilo, tá? Então, ele não vai ser uma mamada eficiente, tá? E vai ter dor e você vai correr risco de fazer mais fissura, tá? Então, assim, a boca do bebê tem que estar bem aberta, no formato de peixinho, tá bom? Igual vocês estão vendo aí esse bebê lindo. Ela vai abocanhar boa parte da areola, tá? E não só o mamilo, tá? Então você não vai ficar segurando só em cima do mamilo, ele vai pegar boa parte da areola. O queixo vai ficar encostado no seio da mãe. Os lábios vão ficar viradinho para fora, tá? Principalmente você observa isso no lábio inferior. E a bochecha vai encher quando o bebê suga o leite, tá? E o nariz do bebê não fica encostado na mama, então fica livre, ele vai conseguir respirar direitinho. Vou mostrar pra vocês, né, como que tem que ficar. Então eu vou estar com o bebê no meu colo, tá? No meu caso aqui eu tô sentada. O bebê tem que estar alinhado, então ele vai estar sempre nessa posição, alinhadinho, tá? A cabecinha dele vai estar sempre mais elevada do que o resto do corpo, tá bom? Você vai segurar a mama para facilitar, principalmente se for uma mama grande, você pode segurar ela no formato de C, tá? Então você vai segurar a mama e vai trazer o bebê até você e não você até o bebê, tá? Algumas mães me perguntam assim, e se ele não abrir a boca, o que eu faço?
Aí a gente pode usar o mamilo como como eu tinha dito antes, fazer aquele estímulo para que ele abra a boca, tá? De reflexo. Então, segura a mama no formato de C, tá? Você vai passar o mamilo na boca do bebê e o bebê vai abrir a boca. A hora que ele abrir bem a boca, você vai colocar o bebê na mama, tá bom? E vai manter assim. Então, o corpinho dele, barriga vai estar virada para sua barriga, a cabeça dele vai estar apoiada aqui no seu antebraço e você vai estar segurando ele. O bracinho vai ficar um bracinho em cima, né, aqui na sua mama, e o outro você só arruma para não ficar apertadinho, tá bom? Durante a amamentação, tô sentindo dor, tá fazendo barulho, o que eu tenho que fazer, né? Eu tô ouvindo barulho como se o bebê estivesse chupando uma chupeta ou estalando ali a linguinha. O que eu faço? Você precisa tirar o bebê do peito para poder se reposicionar ou posicionar ele de novo, tá? Porque às vezes a pega não ficou certinha, às vezes ele soltou um pouquinho o peito e daí pegou de novo e acabou pegando errado. Então você vai pegar o dedinho mínimo, vai colocar na boca do bebê, tá? Com cuidado para a unha não estar comprida e machucar ele. A hora que ele sentir o seu dedo, ele vai soltar do peito. A hora que ele soltar o peito, você vai arrumar ele de novo, tá? Vai posicionar, se é você que está mal posicionada, vai se arrumar, vai achar a posição que fica mais confortável e daí você vai colocar ele para poder amamentar de novo. E quais as posições que você pode amamentar? Como que fica melhor? Quais são as que a gente mais indica, né? Então assim, vale lembrar que a melhor posição é aquela em que a mulher fica confortável, tá bom? A gente tem algumas imagens aí para mostrar para vocês como que tem que ficar o bebê, tá? Então assim, temos a posição da mãe deitada e o bebê deitadinho. A gente tem a da cruzada, a tradicional, a invertida e a do cavaleiro, né? Que é aquela que o bebê fica sentado. Vou mostrar para vocês aqui como que é essa de cavaleiro, sentadinho, tá? Então você vai pegar o bebê você vai colocar ele sentadinho na sua perna, tá? Vai apoiar ele. Então, as costas e a cabeça do bebê você apoia com a sua mão e o antebraço, tá bom? E você vai segurar ele assim, nessa posição, tá? E daí vai fazer do mesmo jeito. Então, você vai observar sempre. A barriga dele vai estar virada para sua barriga, tá? A cabecinha dele, a boca dele vai estar virada para sua mama. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai trazer o bebê, você pode segurar a mama no formato de C também, tá? Para facilitar. E trazer o bebê até o peito. Ah, mas eu não me sinto muito confortável com essa posição. Não tem problema, tá? Às vezes ela fica mais fácil quando o bebê já está um pouquinho maior. Você pode usar a tradicional, que é aquela que eu já tinha mostrado, né? Com o bebê desse jeito. Ou a gente fala a invertida, que é aquela que a gente fala assim, engana bebê, né? Então os bebês às vezes têm preferências de uma mama para outra. E a gente precisa fazer o estímulo nas duas mamas, até porque o estímulo é que vai fazer com que essa produção aumente. Se a mama é pouco estimulada, aquela mama realmente vai ter uma produção menor. Então vamos colocar assim, o bebê prefere a minha mama esquerda. Como que eu vou fazer para estimular ele na mama direita? Tá? Então você vai estar sentada, bem posicionada, pode usar uma almofada para poder amamentar, aquelas almofadas de amamentação, pode usar um travesseiro ou pode usar uma outra almofada, tá? Vai colocar o bebê. Então se ele gosta da esquerda, a gente vai tentar imitar essa posição para a mama direita. A gente vai colocar o bebê na lateral, tá? Vai ter uma almofada aqui do ladinho, então você vai colocar o bebê na sua lateral, a barriga dele vai continuar virado para você. Tá? E o bebê, a mãozinha dele você vai apoiar, tá? Para não machucar. Vai segurar a cabeça dele com a mão e o antebraço vai estar apoiando o resto do corpo, tá bom? E você vai fazer do mesmo jeito. Vai segurar a sua mama e vai trazer o bebê até o seu peito, tá? Nessa posição, às vezes você sente um desconforto. Não seria nem um desconforto, você fica com medo de ir amamentar, mas não tem problema, tá? E como a gente está imitando a posição que é o lado que o bebê mais gosta de ficar, você consegue fazer com que ele também prefira essa posição e facilite a sua amamentação, tá bom? Se você for amamentar gêmeos, as posições são as mesmas. O que vai mudar é que você vai estar com 2 bebês. Então, assim, aqui na minha demonstração, né, você vai precisar de ajuda para gêmeos, vai precisar que alguém te ajude ali a se posicionar e a gente vai funcionar do mesmo jeito. Essa daqui a gente consegue colocar que são as duas invertidas, tá? Então, os 2 filhos vão estar na sua lateral, barriga deles virada para sua barriga, tá bom? Você vai segurar a cabecinha deles e vai trazer até a mama.
do mesmo jeito. As outras posições ocorrem exatamente iguais, tá? A lateral e a do bebê em pezinho. Então, do bebê vai estar nas duas pernas, desse lado. Vamos arrumar aqui. E você vai estar segurando a cabecinha dos dois assim. A diferença é que realmente para gêmeos você precisa de ajuda, né? Que outra pessoa te ajude a posicionar eles ali junto com você, tá bom? Mas você consegue amamentar tranquilamente. Vale lembrar, né, vamos reforçar aqui, que não existe um tempo específico, um tempo máximo para que o bebê fique na mama, tá? Para que ele fique mamando. A gente lembra que ele é pequenininho ainda, então ele vai fazer pausas durante essa mamada. Então o que você vai observar? Que ele vai sugar, então vai sugar, sugar, sugar e daí ele faz faz uma pausa. Aí volta, suga, suga e faz outra pausa. E com o passar, né, do tempo ali sugando e descansando, ele vai começando a ficar com a barriguinha mais cheia, né? E você observa que ele vai aumentando esses intervalos entre sugar e as pausas, entre uma sugada e outra. Então você vai observando até que ele solte. Então o bebê, né, mamou, você notou que ele já mamou o suficiente, que está saciado, né? Vai tirar ele do peito. Ou não, você notou que ele mamou naquela mama e ainda está querendo mais, então você vai oferecer a outra mama, tá? Vai colocar ele na outra mama, vai esperar ele mamar o que ele precisar e a hora que você notar que ele está saciado, que ele dormiu, você vai retirar e vai colocá-lo na cama, tá? Na próxima mamada, se você ofertou as duas mamas, você vai voltar sempre para a última, para aquela que você ofereceu por último, tá? Por quê? Porque ele precisa pegar todas as fases do leite, a anterior e a posterior. Então ele vai pegar lá o início do leite, que vai matar mais a sede dele, e ele precisa pegar aquele final, que é o leite que a gente fala, é o leite mais gordo, onde o bebê vai ganhar mais peso. Ele não mamou nas duas mamas, ficou só numa mama, né? Foi o suficiente, ele dormiu e está saciado. Então na próxima mamada, você vai oferecer aquela que você não tinha ofertado ainda, tá bom? Então vai ser sempre assim, mamou nas duas mamas, retorna para a última. Mamou em uma só, retorna para aquela que ele não mamou ainda. E daí você vai me perguntar, e como que eu sei que ele está saciado? Como que eu sei que essa mamada foi efetiva? Então você tem algumas coisas que você consegue observar, tá? Tanto no dia a dia, quanto também na consulta com o pediatra. Então o bebê vai ficar mais relaxado, tá? Depois que ele mamou, ele vai dormir melhor, não vai ficar chorando, vai ter algumas modificações na mama antes e depois da amamentação. Então antes ela vai estar cheia, vai estar mais pesada, um pouquinho mais endurecida. Após a mamada, você vai observar que aquela mama está mais flácida, né? Não tá mais pesada. Tá? Entre uma mamada e outra, a fralda do bebê vai estar cheia, né? Então você vai notar que vai ter presença de xixi, vai ter presença de cocô. E durante as consultas de puericultura, a gente observa o ganho de peso, né? Então o bebê está ganhando peso adequado, é sinal que a mamada está sendo efetiva. E normalmente o bebê que mama direitinho, que está saciado, ele não fica chorando o tempo todo. Durante a amamentação, nesse período de amamentação, podem ocorrer algumas complicações, tá? Algumas são muito mais comuns. Quais são elas? As fissuras, engurgitamento mamário, mastite e abscessos, tá? Então a fissura ocorre quando faz aquele machucadinho ali no mamilo, tá? Que como se tivesse rachado, aí faz uma casquinha. O engurgitamento mamário é aquele que ocorre quando a mama está muito cheia. A gente fala assim que está empedrando o leite, né? Isso pode ocorrer quando ocorre a pojadura, que é lá quando o leite desce, né? Que naquele momento, a hora que o leite desce, a demanda é muito maior do que a necessidade que o bebê precisa. Ou pode ocorrer também porque os intervalos entre as mamadas são muito grandes, são superiores a 3 horas, tá? Também é comum observar as mastites, que são algumas inflamações que ocorrem ali na mama, né? Que fazem uma infecção e que você nota um desconforto. Então a mulher pode ter febre, a mama pode ficar vermelha, vai ficar bem quente naquele local, tá? Pode ocorrer só em uma, pode ocorrer só em outra. No caso da fissura e do engurgitamento, você consegue fazer medidas de alívio e orientações e elas resolvem. Tá? Por engurgitamento a gente não vai deixar tão espaçadas essas mamadas e vai fazer a massagem de alívio, tá? Para as fissuras,
A gente também usa as massagens, né, para que ali a areola e o mamilo não fiquem tão endurecidos e o bebê consiga fazer a pega correta, e vai observar essa posição da mãe, posição do bebê. A boca tem que estar bem abertinha, igual eu tinha explicado anteriormente, tá? Então, com essas orientações, você consegue evitar tanto a fissura quanto o engurgitamento. Agora, a mastite e o abscesso já precisam de uma avaliação médica, porque muitas vezes precisam entrar com medicações, tá? A mastite pode entrar com anti-inflamatório e antibiótico. Então, essas duas últimas, né, mastite e abscesso, são orientações que o médico vai avaliar e prescrever a medicação. Um outro método que pode ajudar também a cicatrizar as fissuras, tá? Fora o uso da pomada, fora passar o leite, fazer a pega correta, né? Que isso é essencial. Pode ser usado também quando a mama está muito machucada, pode ser usado laser terapia, tá? Então é colocado o laser, né? O mamilo é exposto a esse laser e ele ajuda a cicatrização. Então ele facilita esse processo de cicatrização. Eu falei um pouquinho para vocês nos módulos anteriores quais eram os cuidados com a mama antes do bebê nascer, né? Então, pós-parto, eu vou falar agora sobre os cuidados pós-parto, né? O que a gente tem que cuidar da mama depois que o bebê nasce, né? Tinha falado para vocês antes que a gente evita o uso de conchas, né? Nós temos dois tipos de conchas, a rígida e a flexível, tá? Aqui a gente tem a flexível, tá? Normalmente ela é usada pós-parto, tá bom? Então a gente coloca ela na mama desse jeito e o leite o excesso desse leite acaba ficando aqui dentro da concha, tá? Por que às vezes a gente não indica o uso delas, né? Por que esse uso é mais restritivo? Porque a gente pode fazer nesse movimento que ela fica assim, a gente pode acabar fazendo traumas na região ali da areola, tá? A gente pode acabar comprimindo aqui os ductos lactíferos também, porque ele acaba apertando, tá? E o excesso do leite que fica aqui, se a gente não tirar, ele vai deixando o mamilo mais úmido ali, com o risco da gente desenvolver alguns fungos, tá? Como a candidíase ali no mamilo. Antes da gestação, antes do parto, existe a concha rígida, tá? Que ela é durinha nessa parte interna aqui, que normalmente eles usam para quando a gente não tem o bico mais protuso, né? O mamilo mais protuso. Então acaba para uma tentativa de estimular que esse mamilo fique mais protuso. Tá? Mas a gente sabe que não tem nenhuma evidência científica que comprove e que diga que isso realmente vai facilitar depois vai facilitar a sua amamentação, tá? Mas se não pode usar concha, se os absorventes que tem também, a gente também não indica, que são aqueles absorventes para seio, porque eles acabam ficando encharcados e pelo mesmo motivo da concha ali vai ficar úmido, vai ficar quente, a gente corre o risco de fazer candidíase ali também, tá? Sem contar que muito tempo ali com a pele úmida ali, ele fica mais fácil para fazer laceração ali, para fazer uma fissura. O que a gente pode substituir esse protetor e essa concha é o que a gente chama de rosquinha, tá? É um protetor que a gente faz com uma toalhinha de boca, uma fralda maiorzinha, tá? A gente consegue fazer. Você pode usar tanto uma toalhinha de boca como uma meia, tá? Dá para ser feito também com meia. Vou ensinar aqui para vocês como que a gente faz, tá bom? Então você vai pegar qualquer toalhinha de boca que o bebê tenha, ou uma fralda maior, tá? Vou colocar em cima da mesa para vocês visualizarem melhor. Você vai dobrar, vai deixar ela esticadinha, vai dobrar ela como se fosse um triângulo, tá? E vai começar a enrolar. Ela vai ficar parecendo uma minhoquinha, tá? Aí quando tiver nesse ponto aqui, você vai dobrar ela, você vai fazer como se fosse um X, tá? E vai enrolar ela aqui por dentro. Dá para colocar micropore para poder prender, tá? Dá para prender nela mesmo. E ela vai ficando assim, tá? O ideal é que quando a gente faça, a gente use tanto a meia ou quanto a fralda, que a gente use que ela seja um pouquinho mais grossa.
porque qual que é a função dela, né? É proteger ali o mamilo para ele não ficar em contato, para não deixar ele úmido, né? E também, como a gente não está acostumado com a frequência que o bebê fica sugando ali, o mamilo muitas vezes fica muito sensível. Então é para proteger desses atritos. Então ele tem que ficar assim, tá? O ideal é que ele fique 1 centímetro, tá, acima do mamilo, para que ele não encoste. Daí a roupa vai assim, ele não vai encostar. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com esse protetor, com essa rosquinha, tá? Tem que deixar, não pode ficar úmido também, tá? Então, umedeceu por causa do excesso de leite ali, tem que fazer a troca, tá? Na hora de fazer a higiene, vai lavar bem, vai passar bem, tá? Vai fazer toda a higiene normal e daí você usa. Com o de meia, o princípio é o mesmo, tá? Você vai pegar uma meia novinha, tá? Pode ser de preferência uma meia de algodão mais grossa. Você vai cortar ali onde tem a costura do pé e vai enrolar, igual tá na foto ali, tá? Igual a gente tá mostrando nessa imagem. E ela vai ficar com o mesmo efeito, vai fazer a mesma rosquinha, tá?